Olá, olá. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Eu tinha começado a live, mas a Ju me falou que eu estou sem som. Então, nós abrimos novamente, ok? E nós estamos muito contentes. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vinda. E os demais que estão sempre conosco, realmente, claro, sejam bem-vindos, mas vocês fazem parte aqui do nosso ministério, seja por estar orando por nós, seja por estar nos motivando a continuar fazendo essas lives. Bem, como fazemos todos os sábados, nós estamos caminhando aí em cima do livro de Êxodos. Tudo bem, Lu, Ju? Foi bom você ter me avisado, tá? Obrigado. Então, nós estamos caminhando... Ô, Estevão, um abraço. Nós estamos caminhando em cima do livro de Êxodo, caminhando com Moisés. A gente está iniciando o seu processo de libertar Israel do Egito, ok? E antes de nós iniciarmos, antes de nós orarmos, nós queremos falar a respeito do dia de amanhã. Olá, Roberto, um dia muito importante para nós do Brasil, que estamos aí à véspera de uma troca ou não de presidente. Queridos, eu sou apolítico. Eu não prego, não falo de política, mas eu gostaria pelo menos de colocar para vocês que vocês têm que examinar os candidatos, verificando qual deles realmente está mais perto dos princípios bíblicos. Aquele que realmente acredita na família, aquele que não quer aborto, aquele que realmente está tentando de todas as maneiras fazer com que as pessoas continuem realmente sendo homem e mulher, ok? Nós estamos orando e, como eu sempre tenho falado isso há vários anos, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar aqueles que estão exercendo autoridade. Não sei quem vai entrar, mas nós temos que estar orando por ele da mesma forma. Mas é óbvio que nós estamos orando para que Deus permita que entre aquele que realmente possa ser um instrumento dele, não proibindo que a palavra de Deus seja pregada. Olá, Patrícia. Não proibindo, o Ângelo, tudo bem? Não proibindo que a palavra de Deus seja pregada, não havendo perseguições na igreja. Nós temos visto alguns países aí da América Latina que têm passado por grandes problemas, não é? Por mudanças assim de visão. E nós estamos orando a Deus para que Ele possa realmente colocar alguém que esteja de alguma maneira fazendo com que a igreja do Senhor continue pregando, continue crescendo, continue fazendo aquilo que ela tem que fazer, tá bem? Eu sou apolítico, não prego política, não falo desse ou daquele, mas eu tenho princípios e creio que se vocês são cristãos, vocês também têm que ter alguns princípios que devem seguir, ok? Então, estejam orando pelo dia de amanhã, para que não haja tumultos e para que o Brasil realmente possa estar se levantando de uma forma correta, porque nós somos um país muito grande e nós gostaríamos realmente de fazer diferença nesse continente. Então, que Deus possa abençoar a decisão de cada um de vocês. Eu já sei qual é a minha e, como eu sempre falo, eu vou seguir aqueles que têm princípios, não é? Aqueles que têm princípios bíblicos, aquele que realmente está de alguma maneira focado no bem-estar da família, não querendo aborto e outras coisas que a palavra de Deus realmente aprova e outras que ela condena. Amém? Bem, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós ainda temos de estar pregando a palavra do Senhor, de estar falando do Deus vivo, porque isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu não podia fazer na China, não é? Eu não poderia fazer em outros lugares que eu estive.
em Marrocos, por exemplo, ou em qualquer outro lugar que eu estive e que não era permitido pregar a palavra do Senhor, muito menos evangelizar, muito menos fazer missões. Então, eu vou orar, entre outras coisas, agradecendo a Deus por esse privilégio que o Brasil tem ainda de estar pregando a palavra do Senhor. Bem, se você tiver algum pedido, coloque aí para que eu possa orar por você de forma específica. Amém? Então vamos orar. Vamos gastar um tempo com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Nós temos certeza absoluta, convicção absoluta, que o Senhor está no controle de todas as coisas, como sempre o Senhor teve. E que aquele que entrar será por permissão tua. Muitas vezes o Senhor usa certas circunstâncias para fazer com que a tua igreja acorde, para que a tua igreja possa amadurecer. Nós não sabemos exatamente o que o Senhor está querendo nos ensinar, mas estamos dispostos, Senhor, a nos submeter a Ti, a realmente entrar em Tua presença e Te buscar e, na medida do possível, continuar pregando a Tua palavra dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu peço a Ti, Senhor, Suas bênçãos para o projeto que vamos ter em janeiro, Senhor, no Paraguai, do dia 15 em diante. Já temos ali, Senhor, um lugar. Então, Pai, que o Senhor esteja levantando pelo menos 20 pessoas para estar conosco ali. Nós te agradecemos, Pai, pelo irmão Antônio, que vai nos hospedar, e ao mesmo tempo queremos orar por ele, Senhor. Ele está com câncer, então que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ele, que o Senhor possa remover esse mal, que ele possa ser completamente curado. Também entregamos a Ti, Senhor, na vida de pessoas que realmente estão necessitadas em termos de problemas físicos, Senhor, doenças, abatimentos, pessoas que estão em angústia, em medo, pessoas que estão tendo problemas de relacionamentos. Senhor Deus, cure, ministra cura na vida daquelas pessoas que estão precisando, Senhor, do Teu abraço. Nós, mais uma vez, colocamos a vida da Rebeca, esposa do Evaldo, Senhor, que está aguardando possivelmente alguns resultados de exames. Ela teve problemas no pulmão, coração, e cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle dela e que ela vai ser curada por completo em nome de Jesus. Pedimos ainda pelo Sebastião. Ontem nós vimos, Senhor, um vídeo dele já andando muito mais seguro, já caminhando, e ele está já aos poucos crescendo e começando a falar. E eu também te agradeço pelo Davizinho, Senhor, que também teve problemas diferentes do Sebastião, que teve câncer na cabeça. Esse Davizinho não tinha o tônus muscular. E agora também os dois estão na mesma fase, aprendendo a caminhar de novo e aprendendo a falar de novo. Seja com seus pais, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, revitalizando cada um deles, o Gabriel, Senhor, Camila, cada um deles, Deus, os avós. Nós sabemos, ó Pai, que as perdas são difíceis. Lembro do Francisco, que o Senhor continue guardando esse teu servo. Ele já está sendo tratado, Deus, e creio que ele será curado para a honra e glória do Senhor. Quero lembrar a mãe da Ruth, com 97 anos, e que está caminhando, Senhor, já quase totalmente livre de sequelas aí da Covid,
e que ela possa continuar sendo serva como tem sido por tantos anos. Eu quero pedir pela minha neta, Senhor, a Camille, que ela teve sequela da Covid e tem precisado usar bombinha, porque em alguns momentos falta o ar, que o Senhor possa curá-la, Senhor, totalmente. Que ela possa ser completamente curada de todo sintoma da Covid. Deus amado, nós intercedemos por todas as pessoas que estão doentes e pedimos, Pai, por pessoas que tiveram perdas e que estão aí com seus corações entristecidos, precisando do Teu consolo. Então, Senhor, eu quero que o Senhor abrace essas pessoas. Eu te peço isso. Peço pelo Roberto, Senhor, Eliane, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, que ele consiga o emprego mais rápido possível, Senhor. Peço por todos, Deus, todos. Oh, Pai, vai curando aqueles que precisam ser curados, Deus. Vai restaurando, dando emprego, revitalizando vidas, retirando pessoas de angústia, de tristeza, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és o único que é conselheiro de verdade. A tua palavra deixa bem claro em Salmo 19, 1, 7, que essa palavra é tão verdadeira, tão maravilhosa, e ela é a única que realmente restaura a alma. Nós colocamos a Deus também minha sobrinha, que tem o marido, Senhor, com problema, o Rafael. Ele tem hidrocefalia, Senhor, e tem tentado se recuperar, se reerguer. Então, que o Senhor esteja agindo poderosamente ali. Nós entregamos, Deus, aquela família a teus cuidados. Então, Senhor, trata deles, cuida deles, e que o Senhor possa também estar visitando a Igreja Batista Regular, Filadélfia, seus pastores, seus membros. Também te pedimos pela IBNA, aqui em Campinas, também pelos seus pastores e membros, pela igreja, Senhor, chinesa de língua mandarim e também os cantoneses, ó Deus, visita-os de forma especial. Ah, Pai, que Tu possas abrir portas ali para que eu possa ministrar novamente. Te agradecemos por esse tempo que vamos ter agora e que o Senhor nos dê sabedoria em tudo que falarmos e que pessoas que estejam conosco, se há alguém que não Te conhece, que hoje seja dia de salvação. Seja com aqueles que se converteram há pouco tempo, como o Éder, Senhor, que o Senhor possa estar tratando dessa vida tão especial. E de outros que temos ministrado, temos pregado, que nem um jovem lá da Unicamp. Abra as portas ali da Unicamp também, Senhor, por favor. Seja conosco, seja comigo. Sou limitado, Senhor, preciso do Senhor. Seja com toda a minha família, Senhor, cada um deles, segundo as suas necessidades. Seja com Marcos no seu trabalho, Luciana, Rodrigo, Senhor. Cada um deles. Suas famílias são muito importantes para mim. Seja com todos os meus netos e a minha bisnetinha. Entrego esse tempo agora nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Eliéder, cada um de vocês que está já conosco, sejam bem-vindos. Se for pessoas que eu nunca tive contato, bem-vindo. Vocês são realmente muito importantes, porque cada pessoa que entra é mais um que vai receber essa mensagem e vai poder compartilhar, ok? Bem, nós começamos de Gênesis, versículo a versículo, estamos caminhando e já estamos em Êxodo, e vamos iniciar hoje o capítulo 5. Nós terminamos o capítulo 4, uma situação bem difícil aí para Moisés,
o Senhor realmente decidiu libertar o povo de Israel, ele atrai o seu servo, comunica ao seu servo o que ele vai fazer, que é libertar, depois diz para o seu servo, você é o meu instrumento, é o instrumento que eu escolhi para realmente libertar o meu povo. E ele vai espernear e depois ele vai obedecer e vai colher os frutos disso. E assim normalmente é o que acontece. Mas ele estava realmente trabalhando com Moisés nesse sentido, mas de repente parece que a situação deu uma mudada, como nós falamos no final do capítulo 4, e o Senhor se colocou numa posição como se fosse realmente matá-lo. E foi uma situação bem estranha, porque a mulher, a Zípora, pega uma pedra, chama o marido de sanguinário, faz a circuncisão no seu filho, joga o que ela tinha tirado aos pés de Moisés, e nós já explicamos por quê, assista a nossa live anterior, simplesmente porque Moisés não tinha realmente obedecido ao Senhor. Ele estava negligenciando, claro, essa esposa era midianita, a circuncisão não tinha nada a ver com a cultura dela, não sabia nada. E então Moisés, para agradá-la, para que ela não ficasse chocada, acabou cedendo a essa colocação da mulher. E Deus precisou dar uma pressionada para que Moisés realmente fizesse o que ele tinha que fazer, porque isso havia sido falado para Abrão, e todos os homens tinham que ser circuncidados, e principalmente Moisés, que era alguém que o Senhor havia levantado. Não é? Bem, isso aí já está explicado. Depois, se você perdeu, é só entra no nosso playlist, pega lá Êxodo, e você vai assistir todos os que nós já passamos. Bem, o capítulo 5 seria o primeiro encontro com Faraó. E diz assim, depois, ou seja, depois de tudo isso que aconteceu, desse encontro de Deus com Moisés, Zípora, circuncisão, etc, etc, e aí eles vão até o povo de Israel, se apresenta, e o povo creu e aceitou realmente que ele tinha sido levantado por Deus para libertá-los. Muito bem. Depois foram Moisés e Arão, seu irmão, e disseram ao Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então, Moisés já está sabendo que o Faraó não vai ceder. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olá, Eduardo, tudo bem? Então, a gente começa a perceber que esse novo Faraó, porque aquele que queria matar Moisés morreu, possivelmente o pai dele, né? O pai desse Faraó atual, e esse já começa a se posicionar, olha, eu não sei quem é esse Senhor. Como nós já comentamos, muitos anos se passaram e esse Faraó, e seu pai também, e possivelmente uma geração toda, nunca tinham ouvido falar de José. Não, vamos assim, ficaram sabendo dos benefícios que José havia feito no Egito. Então, para eles, eram pessoas que estavam dentro do Egito, crescendo, ultrapassando o número. Então, precisavam impedir que eles crescessem muito e ficassem debaixo realmente de uma escravidão muito pesada. E agora vem Moisés e fala para ele, olha, um detalhe, eu não sei, não está escrito, porque aquele que morreu, o pai, ele seria, entre aspas, o avô postiço de Moisés.
E mesmo sendo avô postiço, e pelo que a gente percebe, ele não aceitava talvez muito bem que a sua filha tivesse Moisés como filho, sendo ele um hebreu. Tanto é que ele não demorou muito para perseguir Moisés, porque Moisés havia matado um egípcio, não é? E começou a procurá-lo para matá-lo. Bem, então o que eu estava dizendo eu não sei se Moisés cresceu com esse faraó atual. Eu creio que sim, porque conviveu tantos anos, né, dentro ali do palácio, e se esse está substituindo o antigo, com certeza eles conviveram por muito tempo. Muito bem. Quando Moisés fala, Moisés já sabia, já tinha sido instruído por Deus, que o faraó não iria ceder. Não conheço. Não sei quem é esse Yahweh, não sei quem é esse Senhor. Você vem aqui agora e me fala para me libertar os meus escravos, né? Aqueles que realmente fazem tudo por mim, as construções, lavoura, tudo mais. Não vou deixar nada, né? Aí, no versículo 3 diz, eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Bem, todo esse argumento de Moisés será rechaçado. Então lhe disse o rei do Egito, por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. O faraó não deu nem bola. Moisés, você e teu irmão aí estão criando dificuldades para mim, porque o povo precisa continuar trabalhando e você está querendo interromper. Antes que eu continue, eu já comentei, mas é possível que tenha entrado alguma pessoa nova. Cada praga que vai ser colocado por boca de Moisés representa um deus do Egito. E é interessante que a primeira fala que foi mencionada, e nós já lemos isso na outra live, foi mencionado que poderia ser morto o primogênito de Faraó. É interessante, foi a última praga, mas foi a primeira mencionada e única. Agora ele diz bem claro, no versículo 5, Faraó falando, disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. Então, o que o nosso faraó bonitinho está querendo aprontar? Ele vai criar uma situação para levar o povo de Israel a rejeitar Moisés. E vai ser o que vai acontecer. Por quê? Agora, eles que recebiam a palha para fazer toda a construção, eles é que vão ter que sair para pegar a palha e eles vão ter que dar a mesma quantidade de produção que eles davam antes quando eles recebiam a palha. Então, qual é a estratégia de Faraó? Eu vou fazer de tal maneira que o povo vai receber esse peso maior e vai se voltar contra Moisés. Vamos prosseguir. Versículo 7 diz, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos é que vão e ajuntem para si palha. E exigireis deles
a mesma conta de tijolos que antes faziam. Ou seja, agora vocês não vão ter facilidade. Vocês recebiam a palha e tinha uma quantidade de tijolos que vocês produziam, e eu quero que continue sendo produzido a mesma quantidade, só que agora vocês é que vão atrás da palha. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, olha só. E por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Está dizendo, vocês não tem muito o que fazer, né? E aí ficam aí perdendo tempo, clamando a Deus para fazer sacrifício no deserto, né? Vocês ficam ouvindo aí Moisés, vocês vão se dar mal. Essa é a mensagem que ele quis dar. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz Faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde o puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Você imagina, vamos assim, como que esses escravos se sentiram quando perceberam que aquilo que aumentou de trabalho, aumentou em termos de exigência, era por conta de Moisés. Moisés estava interferindo na tarefa e quem estava pagando o pato eram eles. É isso que eles pensaram. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. Olha só. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel. Então, esses superintendentes, eles levantavam alguns de dentro do próprio povo de Israel para serem capatazes. E começaram a açoitá-los, para que eles forçassem o povo a produzir o mesmo. E esses lhe diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? É claro, não é? Então, foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazer tijolos? Eis que teus servos são açoitados, porém, o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Então, o faraó continua, de alguma forma, deixando para eles que, olha, vocês estão sofrendo isso porque o seu Moisés, o seu Arão, vieram até mim querendo que eu deixe vocês sair, pararem o trabalho e saírem para fazer sacrifício a esse Deus que eu nem conheço, lá no deserto. E aí, versículo 18 diz, ide, pois, agora e trabalhai palha, porém, se não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então, os capatazes dos filhos de Israel se virem em aperto, porquanto lhes dizia, nada diminueis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhe disseram, olhe, o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então, aquela estratégia de Faraó deu o efeito que ele queria. Ele apertou tanto, a ponto de que esses começassem a reclamar com Moisés. Vocês estão fazendo com que a gente sofra. Vocês são os culpados. Vocês são os responsáveis. E aí, disseram assim, versículo
versículo 22 fala: Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Senhor, o Senhor me deu uma ordem, me deu uma tarefa, e agora o nosso povo está sofrendo, e eles já estão reclamando de mim, não é? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ou seja, eles estão passando um aperto tremendo, aumentou a carga de trabalho, e isso porque eu fui falar com o Faraó. Então o Faraó está colocando sobre eles um peso terrível. E eles já estão reclamando de mim, não é? Bem, aí no versículo 23, repetindo, né? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 6, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Claro, no tempo certo, né? Ele já havia falado, não vai ser assim rapidinho. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, ou seja, o Yahová, o Senhor que sou, não lhe fui conhecido. Então, Deus chegou a se apresentar para esses que ele mencionou, Abraão, Isaque e Jacó, como o Deus, o Elohim Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, ou seja, o Senhor, eu sou o que sou, não lhes fui conhecido. Então, pela primeira vez, o Senhor se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o que sou. Que foi o que ele falou ali na sarça ardente, não é? Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. É interessante, irmãos, como o homem é murmurador, como o homem sempre está, de alguma forma, achando que é pouco, né? Deus está falando para eles: olha, eu resolvi libertar vocês. Eu resolvi tirar vocês debaixo da mão pesada de Faraó e lançá-los para a terra que eu já havia prometido, que era Canaã. Ora, vocês vão ver pela história, e muitos de vocês já leram várias vezes, eles vão sair, vão ver milagres, vão ver coisas tremendas. E foi só atravessar o Mar Vermelho, que a gente chama, na verdade, seria Mar de Junco. Do outro lado já estavam murmurando, como nós vamos ver. Ou seja, esta é a natureza do homem, uma natureza decaída, uma natureza egoísta, que só pensa no seu próprio umbigo, que nunca está satisfeito. Então, nós vamos estar caminhando aí e vendo o que realmente está acontecendo e como é que eles vão reagir ao longo da história. Ele diz assim, que ele havia realmente se manifestado agora, para que ele soubesse qual é o nome, e no versículo 4 ele fala: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Então, isso eles já tinham passado por lá, não é? Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, me lembrei da minha aliança. Deus nunca se esquece, não é? Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o Yahová, eu sou o que sou.
e vos tirarei. Então ele está afirmando, eu vou tirar vocês debaixo dessa carga do Egito. Eu vou fazer isso. Eu vou livrar vocês da sua servidão. Eu vou resgatar com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Eu vou fazer. E quando Deus decide, ninguém pode impedir. Tomar-vos-ei por meu povo. Olha só. Dentre todos os povos, ele escolheu formar um povo novo através de Abraão. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra cerca da qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. É interessante que muitas promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó não se cumpriram na época deles. Mas Deus havia declarado isso, que ele tinha feito uma aliança e iria cumprir, e que o povo de Israel seria imenso. Bem, desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Ou seja, apesar de Moisés falar para eles o que Deus estava falando e que ia fazer, eles simplesmente não deram ouvido. Por quê? Porque o sofrimento deles era muito grande. Era muito grande. Então, é como se Moisés estivesse falando blá, 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 blá. Ou seja, tudo que você está falando não vale nada. Isso tudo deve ser mentira. Você simplesmente entrou na nossa história para que a gente ficasse pior do que nós já estávamos, não é? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Por isso que eu falei que ele é como se alguém estivesse falando blá, 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 blá. Não me tem ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Ele voltou naquilo que ele havia esperneado, manda outro, não é? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São esses os chefes das famílias, os filhos de Rubem, primogênito de Israel, Enoque, Palu, Ezom e Carme. São essas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, e agora ele vai pegar os descendentes de cada cabeça das 12 tribos. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oed, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate, Mirari, e os anos de vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Gizar, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. É interessante que ele está mencionando de uma forma muito peculiar alguns desses, né? Coisa que ele não fez com os outros. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são essas as famílias de Levi segundo as gerações. Então, para a tribo de Levi, ele entrou em alguns detalhes a mais que não falou nos dois anteriores. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Gizar, Cora, Neg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elazafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliezabe, filho de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Elizer e Itamar. Nós vamos voltar a falar desses aqui. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, são essas as famílias dos coraitas.
Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Isso também nós vamos voltar a ver. São esses os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São esses Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. É interessante que para os levitas o Senhor deu alguns detalhes a mais. São esses os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São esses Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar. Toda hora, olá Henrique, tudo bem? Toda hora ele fala a respeito disso. Toda hora ele menciona, né? Então, disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Então Deus tinha um motivo para fazer isso, ele vai explicar. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falara a Faraó. Eu tenho 76, vou fazer 77 esse ano que vem. Eu me sinto bem, até o momento. Agora você imagina, naquela época, as pessoas viviam 100 e tantos anos, né? Moisés, com 80 anos, era um menino. Era um menino. Ele era forte, era alguém que realmente caminhava, andava, fazia. Era como Josué quando entrou também. Então, mesmo nesse tempo, nessa época, com todos os problemas que nós temos, não é? Doenças e problemas aí desse ar impuro e tantas coisas terríveis aqui no Brasil e fora do Brasil, e muitos estão vivendo, talvez não tão bem, não com tanto vigor, mas eu fico pensando sempre, Moisés, quando foi começar a sua tarefa, tinha 80 anos. Eu, por misericórdia, continuo na minha andando, né, na minha jornada, fazendo o meu trabalho de formiguinha, mas foi dado uma tarefa para Moisés colossal. Você imagina você receber no seu colo uma multidão de murmuradores, uma multidão de pessoas com tendência à rebeldia, uma multidão com pessoas que não eram gratas. E Moisés realmente precisou ser preparado por Deus por muitos anos para poder enfrentar essa situação e fazer e cumprir a tarefa que Deus havia estabelecido. Bem, então, o que eu tiro aqui para nós, para a gente parar aqui, encerrando esse tempo, olá Henrique, é dizer o seguinte: você é uma pessoa que está viva. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E nós estamos num período da história muito diferente dos nossos antepassados. Nós estamos num período da história que é único. Você é privilegiado.
eu estou vendo, e há muito tempo eu falo sobre escatologia, sobre arrebatamento, volta de Cristo, quantas ministrações já fiz. Mas, querido, quando eu comecei a estudar escatologia, quase estou com 43 anos, vou fazer 44 no próximo janeiro, eu já falava de escatologia, dizia que ia acontecer uma série de coisas, mas eu não tinha o que mostrar. Hoje, eu falo, eu mostro na Bíblia e mostro no mundo. Hoje nós temos condições de ver uma preparação, o sistema se montando para a entrada do anticristo. Tudo que está acontecendo no mundo não é descontrole de Deus, não. Pelo contrário. Quem conhece as Escrituras sabe que as coisas estão se cumprindo literalmente. Está tudo debaixo da agenda do Senhor. Cada situação. Isso que está acontecendo na Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, fora do Brasil, está tudo debaixo dos planos do Senhor. A minha pergunta para você hoje é: Moisés esperneou para poder iniciar a tarefa dele. Ele obedeceu. E o Senhor, quando o chamou, e a palavra fala em Efésios 1:4, que você foi escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele, ele te deu dons, meu querido. E ele te deu um ministério. O que é que você está fazendo com respeito a isso? Você é mais um daqueles que esquenta banco? Você é mais um daqueles que apenas recebe informações, estudos, conferências, cursos, mas não usa, não faz nada? Um dia, e eu falo muitas vezes, já falei e vou voltar a falar, um dia você vai fechar os seus olhos, ou será arrebatado, não importa. E quando isso acontecer, o Senhor vai chegar para você. E se você não foi alguém que cumpriu a tarefa, eu sei, Moisés esperneou, mas ele começou a fazer. A gente pode espernear também. Poxa, eu não sei fazer, eu acho que não dá, mas faça isso. Se Deus te deu uma tarefa e Deus te deu dons, não guarde isso numa gaveta. Da mesma forma que Moisés esperneou e começou a fazer, ou eu esperneei, mas depois decidi realmente me tornar missionário tempo integral, você também tem um ministério. Não necessariamente que seja tempo integral. Não. Você pode ser um excelente executivo, um excelente profissional, uma pessoa que está fazendo diferença aí no mundo normal aí, dentro das empresas, mas você é crente. E Deus quer que você use aquilo que Ele te deu, enquanto você estiver vivo. Bem, nós vamos encerrar apenas fazendo esse desafio. Pense na sua própria história. Se você morresse hoje, agora, como você se apresentaria diante do Senhor? Essa é uma pergunta, não é? Como você se apresentaria diante do Senhor? Se viesse o arrebatamento, o Henrique diz palavra abençoada para as nossas vidas. Eu mesmo faço para mim, eu pergunto, Raul, você não está sendo negligente com o seu tempo? Você realmente está fazendo aquilo que você deveria fazer? E muitas vezes eu falo, não, muitas vezes eu preciso melhorar. E preciso mesmo. Eu preciso administrar melhor meu tempo em algumas coisas. E tem algumas coisas que eu preciso mudar. E para isso eu preciso desconstruir alguns hábitos e colocar outro. Por exemplo, eu estou orando agora para iniciar
um grupo aqui em casa. Se Deus permitir, nós levamos algumas pessoas para Cristo e estamos convidando, e eles parece que aceitaram. Então venham, acho que 2 casais para começar. Queremos falar com outras pessoas, que nós estamos preocupados com eles. E isso é algo que eu sempre fiz, sempre tive gente em casa. Então, eu não quero mais perder tempo. Ok? Ok, queridos, se vocês quiserem fazer algum comentário, como o Henrique acabou de escrever, né? Faça, tá? Eu peço que vocês orem também pelo... Tá colocando aí José Viana, mas é o nosso Eduardo. Ele precisa realmente de recursos para continuar trabalhando no Peru. Ele está com uma tarefa muito grande lá. Ele precisa. E precisa de obreiros. Precisa de pessoas que vá ajudá-lo. Tá? Se você tem essa chamada, nos procure. Escreva para a gente. Tá? Ou, se você é um dos que está sempre lá nos intercessores, o Eduardo também está lá. Então, entra lá e conversa com ele. Tá bom? Ok, nós vamos orar agradecendo, pedindo que realmente Deus use a cada um de vocês e que vocês façam realmente a diferença. Amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um dos teus servos que estão aqui. Ministra na vida deles, Senhor. Que da mesma forma que Moisés, depois de ter de todos os jeitos tentado fugir da incumbência que Deus havia dado, ele resolveu obedecer e colher os frutos disso. Também nós temos tarefas, temos coisas que o Senhor quer que a gente faça. Nós temos que ajudar a cumprir a grande comissão ainda nessa geração. Não só pregando a palavra, mas também edificando vidas e fazendo discípulos multiplicadores. Então, eu coloco cada vida que está aqui nas tuas mãos. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão se recuperando. E peço também, Senhor, que o Senhor nos dê as condições necessárias para nós estarmos indo em janeiro, do dia 15 em diante, lá para o Paraguai. Que o Senhor levante os recursos necessários. Que o Senhor nos dê realmente a visão correta. Porque eu não quero fazer isso movido pela minha carne, mas que saia do teu trono. E eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus, aqui ele falou, o Henrique, viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. É isso mesmo, Henrique. Parabéns. É verdade. Então, amanhã, votem com consciência e orando realmente a Deus, pedindo para que Deus dê para vocês as pessoas certas, não é? Pessoas que possam realmente se preocupar com o Brasil, não com eles mesmos, ok? E que pessoas que pelo menos tenham os princípios que a gente crê que deve ser alguém que está exercendo autoridade lá em cima, não é? Pessoas que possam estar aí preocupados com a família, com questão de gênero, com questão de aborto, com respeito a drogas. Tem tantas coisas que o mundo quer colocar goela abaixo, mas nós precisamos orar pelo Brasil e, como diz o Henrique, Deus abençoe a nossa pátria terrena. Estamos aqui de passagem, mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer a diferença. Amém? Que Deus os abençoe. Um grande abraço. E isso que nós acabamos de falar, nós vamos colocar lá no nosso canal, né? Raul Nogueira Canal. E normalmente eu já estou colocando no playlist. Pessoal, o playlist está todinho com temas. Qualquer tema que eu coloquei estão todinho juntos, né? Quem é este? Então, todos os vídeos dentro do Quem é este, falando de Jesus, estão tudo num lugar só. Então, isso eu creio que vai
facilitar muito para vocês poderem transmitir e compartilhar com outras pessoas, tá bem? Uma boa noite, bom restante de sábado, que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.